Uma das doutrinas mais belas do cristianismo é a doutrina da graça. Aquela doutrina que vai dizer que nós não merecemos nada e por bondade, por misericórdia, Deus nos dá a vida, Deus nos dá a salvação, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida que glorifique a Ele nesta terra. Infelizmente, muitas pessoas se apoiam nessa doutrina da graça para sucumbir ao pecado. Elas dizem que elas não conseguem suportar a tentação, já que Cristo já morreu por mim mesmo, não perco a minha salvação, eu posso relaxar. Porém, as Escrituras nos dizem que nós temos o compromisso de resistir ao diabo, que nós temos o dever de resistir às tentações, de buscar viver de uma maneira santa. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz que nós, cristãos, devemos ser o sal e luz aqui nesta terra. Devemos viver de maneira diferente. Então eu queria chamar a sua atenção nesta manhã para dois textos. Dois textos curtos, um do Antigo, um do Novo Testamento, que vão mostrar para você a necessidade que nós temos, mesmo tendo sido salvos pela graça, de resistir ao pecado. Abra, por favor, a sua Bíblia, primeiro em Josué, capítulo 23, nós leremos o versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus, e para que você fique contextualizado, era Josué no final da sua vida, dando essas instruções. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Hebreus, o último texto, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Esses dois textos nos ensinam a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus de resistir ao pecado e muito nos esforçar para isso. Nós fomos realmente salvos pela graça. Se não fosse a graça, nós não conseguiríamos nada. E é pela graça que nós temos habitando em nosso coração, abrindo um parênteses aqui, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrependeu dos seus pecados, essas pessoas têm o Espírito Santo habitando no seu coração. E o Espírito Santo de Deus fortalece-nos e nos ajuda a combater e a vencer o pecado. A obra de Cristo, ela encerrou a escravidão do pecado que tínhamos. Então, se não fosse pela graça, nós não teríamos o Espírito Santo, o Consolador, habitando em nós. Logo, você cometeria pecados dos mais abjetos possíveis e ninguém te cutucaria para te alertar, ó, você está caminhando para o abismo, você está com o pé no buraco. Mude a sua atitude, mude o seu comportamento. Não teríamos esse sinal do Espírito Santo para que andássemos ou que no caminho correto e abandonássemos o pecado. Então, pela graça, o Espírito Santo habita em nós. Isso não nos isenta de resistir ao pecado. Então, o vídeo de hoje é para te alertar para que você e eu não coloquemos a culpa na graça para nós tirarmos o pé da resistência que nós deveremos ter ao pecado. Dizer a carne é fraca, Deus já me salvou, eu não vou conseguir resistir mesmo, então
pau no gato. Peco, depois peço perdão e está tudo certo. Lembre-se que o pecado ele tem consequências. O ladrão da cruz, ele foi perdoado, mas morreu na cruz. Então, os pecados que nós cometemos podem ter implicações físicas, às vezes imediatas, e não ficaremos livres disso. Então, preste muito atenção em como está a sua vida. Faça uma retrospectiva, veja aquilo em que você tem pecado, aquele pecado que já se tornou um hábito na sua vida. Preste atenção, ore, peça a graça de Deus, a força, a resistência, a sabedoria, para que você consiga resistir a esse pecado e usar toda a força que Deus nos dá para andarmos nos caminhos dele. Lembre-se que Cristo nos salvou por graça e agora nós devemos andar conforme ele quer que nós andemos, ou seja, cumprindo toda a Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, para começar bem o dia, já pensando nas coisas do Senhor. Um forte abraço.